A jornada de fé e perseverança em Jó. Quando a gente fala sobre a origem e a data em que o livro de Jó foi escrito, estamos entrando num terreno meio nebuloso, tá ligado? Não temos certezas concretas aqui. O livro de Jó é tipo aquele enigma antigo que ninguém sabe exatamente de onde veio ou quando foi escrito. Alguns estudiosos sugerem que Jó poderia ser uma das obras mais antigas da Bíblia, talvez escrita por volta do tempo dos patriarcas, tipo Abraão, Isaque e Jacó. Isso seria lá pelos 2000 a.C., mais ou menos. Mas, vejam só, tem outros que acham que ele foi escrito bem mais tarde, talvez até depois do exílio dos israelitas em Babilônia, que rolou lá por 600 a.C. Então, é uma baita diferença, né? E sobre quem escreveu esse livro? Ah, essa é outra questão que deixa a gente coçando a cabeça. Não temos um nome, uma assinatura lá dizendo escrito por fulano. Alguns dizem que poderia ter sido Moisés, outros falam que poderia ter sido um sábio desconhecido daquela época. A verdade é que a gente não sabe. O autor de Jó é um mistério, mas o que importa mesmo é que ele mandou muito bem, porque o livro é profundo e cheio de insights. O estilo literário do livro de Jó é uma combinação fascinante de prosa e poesia. Ele começa e termina com uma narrativa mais direta que conta a história de Jó, enquanto o núcleo do livro é composto por diálogos poéticos profundos, explorando temas como o sofrimento humano e a relação com Deus. Essa mistura faz de Jó uma obra única, quase como um drama épico, que nos convida a refletir sobre questões fundamentais da vida. A retidão de Jó e as primeiras provações. Vamos começar nossa jornada pelo livro de Jó, um homem notável, descrito como íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Jó não era só um homem de grande fé, mas também dedicado à sua família. Ele orava e fazia sacrifícios pelos seus filhos, preocupando-se com a espiritualidade deles. Isso mostra como a fé dele era prática e envolvente, não somente uma questão de rituais, mas um estilo de vida que tocava a todos ao seu redor. Agora, vamos falar de um assunto delicado, o sofrimento. Nos versículos 6 a 12 do capítulo 1, e nos primeiros versículos do capítulo 2, vemos uma cena no céu onde Deus permite que Jó seja provado pelo Satanás. É importante entender que Deus não é o autor do sofrimento de Jó, mas ele permite isso dentro de limites. Isso levanta questões profundas. Por que Deus permite o sofrimento? Qual é o propósito por trás disso? Já enfrentaram situações difíceis e se perguntaram por quê? Vamos refletir juntos sobre isso. A resposta de Jó ao sofrimento. Quando o sofrimento chega a Jó, ele perde quase tudo, sua riqueza, seus filhos, e até sua saúde. Mas, como Jó reage? Ele se lamenta, sim, mas não peça nem culpa a Deus. No capítulo 2, versículo 10, Jó diz algo que nos faz pensar: devemos aceitar de Deus tanto o bem quanto o mal. Nesses momentos de dor, Jó ainda se mantém firme na sua fé. Quantas vezes nós, diante das dificuldades, questionamos ou até nos revoltamos contra Deus? A reação de Jó é um exemplo de fé e confiança inabaláveis. Reflexão sobre a afirmação: o Senhor deu, e o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Essa frase dita por Jó é uma das mais poderosas na Bíblia. Mesmo no meio da tempestade, Jó consegue louvar a Deus. Ele reconhece que tudo o que temos é uma dádiva de Deus e, portanto, Deus tem o direito de tirar. Em nossas vidas, como lidamos com as perdas? Conseguimos manter nosso coração grato e nossa fé firme como Jó? Essa é uma reflexão profunda que nos desafia a olhar para além das circunstâncias e a confiar na soberania e bondade de Deus. O questionamento de Jó e a resposta de seus amigos. Jó 3, a maldição do dia do nascimento. Começamos nossa sessão com Jó no capítulo 3, onde ele expressa um desabafo profundo, amaldiçoando o dia em que nasceu. Este momento é muito humano e talvez muitos de nós possamos entender esse desespero. Jó não está simplesmente triste, ele está profundamente abalado. Aqui, vemos um homem que perdeu tudo, questionando o propósito da vida e do sofrimento.
Como vocês se sentiram ao ler estas palavras? Alguma vez já se viram questionando os desígnios de Deus em momentos de extrema dificuldade? Análise dos ciclos de diálogos entre Jó e seus amigos, Elifaz, Bildade, Zofar. Neste ponto, os amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Zofar, entram na conversa. Cada um deles tem sua própria teoria sobre o sofrimento de Jó. Eles representam diferentes visões que muitas vezes ouvimos até hoje, que o sofrimento é um castigo pelo pecado, que Deus é justo e estamos sendo provados, etc. Vamos explorar juntos essas conversas. O que vocês acham das respostas dadas pelos amigos de Jó? Vocês acham que eles foram justos em seus julgamentos? Aqui, entramos num campo que desafia a mente e o coração, a teodiceia, ou seja, como reconciliar a bondade de Deus com a existência do sofrimento no mundo. Como vocês veem essa questão? Deus é justo em permitir que sofrimentos como os de Jó aconteçam? Reflexão sobre a natureza do sofrimento e da sabedoria humana. O sofrimento faz parte da vida, mas o que ele significa? Os amigos de Jó tentam usar a sabedoria humana para explicá-lo, mas será que conseguem? Como vocês veem a relação entre sofrimento e sabedoria? O sofrimento sempre tem um propósito ou às vezes é apenas uma parte inexplicável da existência humana? Neste estudo, não apenas buscamos entender as palavras do texto, mas também refletir sobre como essas antigas discussões tocam nossas vidas hoje. O livro de Jó não é só uma história, é um espelho da alma humana em busca de respostas para algumas das perguntas mais profundas da vida. Agora, vamos nos aprofundar em uma parte muito interessante do livro de Jó, que são os capítulos 32 a 37, onde Eliú, um personagem até então silencioso, entra em cena. Vamos entender quem é Eliú e qual é a contribuição dele para a teologia do livro de Jó. 1. Quem é Eliú e o que ele traz de novo? Eliú aparece após os 3 amigos de Jó terem falado. Ele é mais jovem e fica quieto até que todos terminem suas falas. O interessante aqui é que Eliú traz um ponto de vista diferente. Ele não está totalmente de acordo com os amigos de Jó, nem totalmente contra Jó. Vamos explorar o que esse equilíbrio significa. 2. Os discursos de Eliú, uma perspectiva diferente. Nos discursos de Eliú, vemos uma abordagem um pouco diferente. Ele fala sobre Deus de uma maneira que valoriza a justiça e a sabedoria divinas. Eliú parece entender que Deus tem seus motivos e métodos, que muitas vezes não compreendemos. Isso nos faz pensar, não é mesmo? Às vezes, estamos tão envolvidos em nossos problemas que esquecemos de olhar para o quadro maior, para o plano de Deus. 3. Principais pontos e desafios de Eliú. Eliú desafia tanto Jó quanto seus amigos. Ele critica os amigos de Jó por não terem encontrado a resposta correta e critica Jó por questionar a justiça de Deus. Eliú nos lembra que, mesmo em momentos difíceis, não devemos perder a fé na justiça e na soberania de Deus. Isso é muito importante, especialmente quando enfrentamos nossas próprias lutas e dificuldades. 4. A crítica de Eliú a Jó e seus amigos. Eliú aponta que, talvez, Jó esteja mais focado em provar sua própria retidão do que em realmente buscar a Deus. E sobre os amigos de Jó, Eliú sugere que eles erraram ao tentar explicar o sofrimento de Jó como punição por pecados específicos. Isso nos faz refletir sobre como interpretamos os desafios da vida, não é mesmo? 5. Reflexão sobre a soberania e justiça de Deus. Finalmente, os discursos de Eliú nos levam a uma profunda reflexão sobre a soberania e a justiça de Deus. Como seres humanos, nossa compreensão é limitada, e Eliú nos encoraja a confiar na sabedoria e justiça divinas, mesmo quando não entendemos tudo. A abordagem de Eliú nos dá muito o que pensar, especialmente em como lidamos com nossas próprias lutas e como vemos a mão de Deus em nossa vida. Vamos discutir mais sobre isso e refletir juntos. Estou ansioso para ouvir as opiniões e experiências de vocês. O discurso de Deus. A resposta de Deus a Jó. A manifestação de Deus na tempestade. Vamos começar esta sessão com uma parte fascinante do livro de Jó,
quando Deus finalmente fala diretamente a ele. Imaginem, meus amigos, depois de tanto sofrimento e tantas perguntas, Deus aparece no meio de uma tempestade poderosa. Através de perguntas que desafiam a mente e o coração, Deus mostra a Jó a grandeza da criação e a complexidade do universo. É uma maneira de Deus dizer: Jó, há tantas coisas no mundo que você não entende, coisas que vão além da compreensão humana. Vamos refletir juntos sobre isso. Como nos sentimos quando percebemos que não sabemos de tudo? Como isso afeta nossa fé e nossa confiança em Deus, que controla todas essas coisas que mal podemos começar a entender? Discussão sobre a soberania de Deus e a limitação humana. Este é um bom momento para conversarmos sobre como nos sentimos diante da soberania de Deus. Deus mostra a Jó, que a nós, que, por mais que sejamos sábios e experientes, sempre haverá mistérios e maravilhas além do nosso alcance. Isso não é algo para nos desanimar, mas para nos lembrar que confiar em Deus é reconhecer que Ele sabe o que está fazendo, mesmo quando não entendemos. A restauração de Jó e lições finais. O arrependimento e a compreensão de Jó. Agora, chegamos a um momento muito especial, a resposta de Jó. Depois de ouvir Deus, Jó se arrepende. Ele diz, basicamente, eu falei demais, coisas que eu não entendia. Isso não é incrível? Depois de tudo, Jó não questiona mais, ele simplesmente se rende à sabedoria de Deus. Aqui, podemos aprender sobre a humildade e a importância de reconhecer nossas limitações. A restauração de Jó e lições sobre a fidelidade. E para finalizar, vemos que Deus restaura Jó. Tudo que ele havia perdido é devolvido em dobro. Isso nos mostra o caráter fiel de Deus. Mesmo nas provações mais duras, Deus não nos abandona. A história de Jó termina com esperança e restauração. Vamos pensar juntos, como essa mensagem de fidelidade e restauração se aplica em nossas vidas? O que podemos aprender com a jornada de Jó para enfrentar nossas próprias lutas e desafios? Desvendando as lições de Jó para a nossa vida. Amigos e irmãos em Cristo, chegamos ao fim de nossa jornada pelo livro de Jó, um caminho repleto de desafios, questionamentos e, acima de tudo, um aprendizado profundo sobre a fé e a soberania de Deus em meio às adversidades da vida. Vamos agora refletir juntos sobre o que aprendemos e como aplicar essas lições em nossa vida cotidiana. Síntese dos aprendizados do livro de Jó. A realidade do sofrimento. Jó nos mostrou que o sofrimento é uma realidade inescapável nesta vida. Ele não é necessariamente um sinal de punição ou falta de fé. Como Jó, muitas vezes nos encontramos em situações de dor sem entender o porquê. A fidelidade em prova. A história de Jó nos inspira a manter a fé, mesmo quando não compreendemos os caminhos de Deus. Jó questionou, lutou, mas nunca abandonou sua fé em Deus. A soberania e a justiça de Deus. Vimos que Deus está acima de nossa compreensão limitada. Suas respostas a Jó no final do livro nos lembram de que Deus tem o controle total e seus planos são perfeitos, mesmo que não os entendamos completamente. A importância do arrependimento e da humildade. Jó nos ensina a importância de reconhecer nossa limitação e pecaminosidade diante de Deus. Seu arrependimento e humildade são um modelo para nós. Aplicação prática. Viver a fé em meio ao sofrimento. Manter a confiança em Deus. Nos momentos de dor e incerteza, lembremo-nos de confiar em Deus. Ele conhece nossos corações e nossas lutas. A fé não nega a dor, mas a enfrenta com a esperança em Deus. Buscar compreensão e sabedoria em oração. Assim como Jó, podemos derramar nosso coração diante de Deus, buscando sabedoria e entendimento, sabendo que Ele nos ouve e nos ama. Apoiar uns aos outros em amor. A jornada de Jó nos lembra da importância de sermos compassivos e compreensivos com os que sofrem ao nosso redor. Evitemos julgamentos precipitados e sejamos fontes de conforto e encorajamento. Cultivar a humildade e a paciência. A história de Jó nos ensina a paciência e a humildade diante das adversidades da vida. Reconheçamos que nem tudo está sob nosso controle e que, às vezes, a melhor resposta é esperar em Deus e confiar em seu tempo e vontade.
Queridos irmãos, a jornada de Jó é um poderoso lembrete de que, mesmo nos momentos mais escuros, não estamos sozinhos. Deus está conosco, e sua sabedoria e amor nos guiam. Ao refletirmos sobre a trajetória de Jó, somos lembrados de uma verdade poderosa que ecoa nas palavras do Salmo 23, O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mesmo nos vales mais sombrios de nossa existência, como aqueles enfrentados por Jó, não estamos desamparados. Deus caminha ao nosso lado, guiando-nos com sua vara e seu cajado, trazendo conforto para nossas almas. Assim como o pastor cuida de suas ovelhas, o Senhor cuida de nós, suprindo nossas necessidades e restaurando nossas forças. Que possamos abraçar essa certeza em nossos corações, vivendo cada dia sob o cuidado e a orientação de nosso pastor celestial. Com fé e confiança, avancemos em nossa jornada, sabendo que em Deus, verdadeiramente, nada nos faltará. Deus te abençoe.